Bem-vindos ao canal, eu sou Ana Cláudia Mendes e hoje eu tô com ela, a Jade, uma psicóloga incrível. Olá, que prazer estar aqui com você. Obrigada. Prazer é nosso de você estar aqui, de passar uma história sua aqui para nós. Me sinto honrada por isso. Espero que a minha história aí inspire várias mulheres a também compartilhar as histórias dela aqui com você, né? Com certeza. Mandar um direct, ver de quem elas querem ouvir, né? A próxima história e... Muito legal esse Conta projeto. alguma coisa. Pode ser engraçado, pode ser... Todos nós temos histórias tristes, engraçadas. Conta o que você quiser. Bom, eu fiquei refletindo e pensando, né, no que eu poderia compartilhar aqui sobre a minha história. E aí não veio nada mais do que a minha carreira profissional, né, no mundo empreendedor. E aí eu fiquei lembrando, e até me emocionei, inclusive, né, pensando ali, me maquiando e pensando como foi. Eu lembro que... Só um detalhe, se maquiando não sei pra quê, porque ela é linda. Então, e eu me conectei, né, com a minha história. Faz 3 anos que eu entrei no mundo do empreendedorismo. E eu lembro que eu sempre quis, na minha faculdade, eu sempre quis trabalhar na área clínica. Só que, né, não sabia como ia começar, nem nada, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, não sabia como que eu faria isso. Mas sempre quis, esse sempre foi o meu desejo. Eu nunca, na área de psicologia, tem várias possibilidades. Você pode trabalhar, só para contextualizar, você pode trabalhar na área hospitalar, você pode ir para a área organizacional, pode clinicar. E eu sempre quis clinicar, né? Basicamente o mais difícil, porque daí eu teria que empreender. E aí, tudo bem, eu sempre quis isso, só que eu trabalhava em uma empresa familiar. E dali eu não, né, já estava ali na carreira, já tinha uma empresa, já tinha tudo certo. E aí eu não sabia como que eu sairia dali. Só que pra mim era muito... Primeiro que eu não gostava do que eu fazia. E segundo que eu tenho um valor muito grande de liberdade. Então, assim, quando você trabalha na área organizacional, você tem que fazer lá, cumprir um horário, tudo certinho, tendo trabalho ou não, né? E eu odiava isso. E aí eu lembro que em dias ensolarados, eu gosto muito de calor, eu olhava lá pra janela, às vezes não tinha muita coisa pra fazer lá no trabalho, às vezes nem tinha o que fazer. Deixa eu só te interromper um minuto. Esse lance da veia do empreendedorismo é exatamente isso, né? Aquelas pessoas que... eu não sei se eu sou empreendedor ou não. Se você não gosta de cumprir horário, tenha certeza que você tem a veia do empreendedorismo dentro, não é? Essa é uma característica, né? Porque não quer dizer que a gente não trabalhe, quer dizer que a gente trabalha e trabalha muito. Só que quando a gente quer, quando a gente consegue ali fazer um planejamento e, hoje eu não acordei tão disposta, não acordei criativa, então eu posso me organizar. Se permitir, hoje não é meu dia. Exatamente, se permitir. Mas também sabendo que amanhã você vai ter que trabalhar uma carga horária, exatamente, maior. Mas aí é você que faz, né? Tem pessoas que se identificam com isso e gostam muito, e tem pessoas que gostam de trabalhar ali no horarinho certinho, ter horário pra entrar, horário pra sair e tudo mais. E aí vai de acordo com cada pessoa, e graças né? a Deus, porque senão só teríamos empreendedores no mundo, e não é isso, né? E aí, né? Quem ia manter aquilo que foi fundado, temos que ter né? colaborador empreendedor e tudo mais. Exatamente. E aí eu lembro que nos dias de ensolarados, eu olhava ali na janela e eu ficava pensando, nossa, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né, pra mim, e não posso, e eu tenho que ficar aqui fingindo que tô trabalhando, porque assim, por mais que era familiar a empresa, não tinha mamata, não. Você tinha que trabalhar e, assim, a cobrança era até maior. A empresa era do meu pai e ele me cobrava muito. Então, assim, era pior. Então, eu tinha que fingir realmente que eu estava trabalhando ou procurar alguma coisa ali para fazer mesmo. E aí, só que isso sempre perpetuando na minha mente. E eu via ele fazendo isso, porque ele era empreendedor, ele era dono da empresa. Então, assim, ele trabalhava muito. Mas quando ele não queria trabalhar, ele não trabalhava. E então, eu achava aquilo ali fantástico. Só que aconteceram algumas coisas, eu não lembro qual foi o ano, mas veio uma crise muito grande no nosso país. E aí, a área que eu trabalhava
acabou quebrando e tudo mais. E ele tinha uma sociedade com a minha tia, enfim, deu uma confusão e acabou quebrando. E eu saí. E aí eu fiquei muito perdida, porque eu já estava formada, já fazia acho que um ano que eu estava formada, 1 ou 2 anos. Não tinha atuado ainda, tinha atuado na área, porque uma supervisora de um estágio que eu fiz, obrigatório da faculdade, gostou muito do meu trabalho e me indicou uma pessoa que trabalhava lá. Então, já tinha atendido, mas só essa pessoa. Não fui eu que fui atrás, eu não fiz nada. E aí, totalmente perdida. E aí, eu comecei a fazer terapia, óbvio, né? Porque eu já não sabia mais o que fazer, não sabia pra onde... Eu te interrompendo de novo, mas é uma coisa assim... As pessoas pensam, esse vídeo vai dar 2 vídeos aqui, eu vou dividir em 2 dias, 2 semanas, vão ter que ficar ligados. As pessoas pensam que um psicólogo não precisa de outro psicólogo, um coach, tá tudo resolvido. Não é assim, tá? Nem de longe é assim. Todo profissional precisa de um mentor em um determinado momento da sua vida, seja psicólogo, seja médico. Médico tem que consultar outro médico. Né? Exato. Então, o psicólogo não é diferente. Tem que consultar um coach, é a mesma coisa. Às vezes precisa consultar um psicólogo, um coach, né? E assim você foi para terapia. E assim eu fui para terapia. E foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. E aí, gente, eu tô olhando para lá porque a gente tá numa paisagem tão linda. Então, depois a gente mostra. Depois a gente mostra para vocês. E aí eu procurei ajuda. E aí, nesse meio tempo, eu tinha um carro e aí eu fui assaltada. E foi de uma forma muito horrível, assim. Eu estava saindo para levar uma amiga pro médico. Ela estava passando mal, ela tinha dormido na minha casa. E aí vieram 2 pessoas armadas, enfim, foi terrível. E imagina só, eu estava desempregada, tinha passado por um processo de falência com a família, então tinha todo um movimento emocional aí. E a única coisa que me trazia liberdade é ter meu carro. Porque quando eu ficava muito angustiada, eu pegava meu carro e ia para onde eu queria. Imagina, tiraram isso de mim. Então foi terrível. E aí, nesse processo terapêutico, eu fiquei acho que 1 mês para receber o seguro, porque queimaram meu carro e jogaram no cemitério dos veículos e ninguém queria lá buscar, nem polícia e nem seguro, enfim, uma confusão. E aí, nesse processo, eu lembro que um dia a minha terapeuta falou assim pra mim, Jade, qual é o seu maior sonho profissional? E aí eu falei, clínica. E aí ela falou, o que sempre te impediu de clinicar? Eu falei, questão financeira, né? Tem que ter. Eu sempre quis ter o meu consultório, eu sempre quis ter o meu espaço, né? E aí ela falou assim, tá. E tempo, porque eu trabalhava na outra empresa, enfim, né? As minhas objeções naquela época. Ela falou assim, tá, mas agora você tem dinheiro, porque você recebeu o seguro do carro, e tem tempo. O que falta? Na hora me deu um insight, eu não conseguia nem terminar a sessão, eu não queria nem terminar, eu só queria desligar e começar a ir atrás das coisas. E aí eu finalizei a sessão e lembrei de uma amiga que um tempo atrás tinha me mandado mensagem perguntando se eu queria começar a atender, que ela estava com um projeto e tudo mais, e ela já estava atendendo, inclusive. E aí eu falei que nós poderíamos ver, mas ver, né, passou. Outro insight de empreendedor, o que você está fazendo com os seus amigos? Às vezes, o amigo não é só para aquela hora de, que legal, vamos tomar um vinho, uma cerveja, um café. Olha as oportunidades. É tão interessante isso que você me falou agora, que eu lembrei de uma palestra que eu vi de um empreendedor, inclusive. Ele vende curso de inglês. Ele falou assim, existem 2 tipos de pessoa. A oportunidade, ela existe para todas as pessoas. Ela passa na nossa frente e aí existe 2 tipos de pessoa. Aquela pessoa que começa a cagar nas calças, ele falou literalmente assim. Aquela pessoa que caga nas calças e aquela pessoa que agarra a oportunidade e abraça de uma certa forma que ela não sai. Ela fica. Então, nesse momento, eu fui essa pessoa que agarrei a oportunidade daquele insight que me veio. E aí eu liguei para essa minha amiga. Gente, foi muito instantâneo. Eu acabei a sessão, eu liguei para minha amiga e falei assim, olha, Thaís, eu vou abrir uma clínica e você vai ser minha sócia, tá bom? E aí ela começou a dar risada e falar, Jade, você é louca, né? Mas tudo bem, eu quero. Aí ela complementou, né? Falou assim, Jade, eu estava orando, porque onde eu estou atendendo, eu queria sair de lá, só que eu queria que Deus preparasse um lugar pra mim. Eu falei, foi Deus também, Deus me tocou aqui, então amanhã vamos tomar um café? Vamos. Só insight nesse vídeo, né? Mas tá muito longo, então eu vou ter que fazer em 2 partes. Deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido para alguém que tá, não sabe o que faz, ou está infeliz no que trabalha, etc.
Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a semana que vem eu coloco a segunda parte desse vídeo, né? Vamos continuar nosso bate-papo aqui, mas pra vocês, a semana que vem.